Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos, que alegria poder estarmos juntos mais uma vez através desse nosso canal do YouTube. Hoje, nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2018, vivenciamos aí a primeira semana do tempo comum. Somos convidados então a tomar para a reflexão o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Que vai nos narrar o seguinte: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela a Jesus. Ele aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a. A febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levavam a Jesus todos os doentes e os que tinham demônio. A cidade inteira se ajuntou à porta da casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades. Expulsou também muitos demônios e não lhes permitia falar, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando estava bem escuro, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele orava. Simão e os que estavam com ele se puseram a procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe: Todos te procuram. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, nas aldeias da redondeza, a fim de que lá também eu proclame a boa nova. Pois foi para isso que eu saí. E foi proclamando nas sinagogas por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, dessa quarta-feira, ela nos ajuda então a compreender que Deus, ele tem um projeto de vida e de salvação. E qual é o projeto de Jesus? Se nós pegarmos o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesus então na sinagoga, ele vai ler a leitura do profeta Isaías, onde o profeta então, ele narra que o Espírito do Senhor está sobre ele, que ungiu, enviou a missão para poder então libertar os cativos, devolver então a vista aos cegos, aos coxos andar, veio trazer, proclamar o ano da graça do Senhor. Então lá em Lucas capítulo 4, nós temos este que é o projeto de vida de Jesus. Essa que é a missão, a vocação de Jesus. E nós ouvimos então no Evangelho, narrado por Marcos, que Jesus então, ele não para diante então das realidades adversas a qual então ele vai se deparando. Pelo contrário, tudo isso é motivo para poder então anunciar a boa nova. Então Jesus tem isso como meta, como parâmetro para a sua missão, para a sua vida. Anunciar o Evangelho de todas as formas. E assim, então, após sair da sinagoga, Jesus, então, vai com Tiago e João para a casa de Simão Pedro e André, porque lá estava a sogra de Pedro com febre. E logo eles contam, então, a Jesus dessa enfermidade, e Jesus logo toma a iniciativa, toma pela mão, levanta a mulher e a febre passa. E é interessante aqui, então, o Evangelho, porque Marcos vai narrar para nós que após a cura da sogra de Pedro, ela não fica ali maravilhada, parada, extasiada, contemplando a salvação de Deus que lhe alcançou naquele momento. Mas o contrário, coloca logo a servi-los. Então essa é a proposta para todos e cada um de nós cristãos, discípulos missionários do Senhor. Somos chamados também a servir. Jesus, no Evangelho de São Lucas, também vai dizer: Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Então é este o parâmetro para que então Cristo seja reconhecido na nossa vida. Não ser servido. E essa é a grande tentação do mundo de hoje. Encontrar pessoas que nos sirvam, que nos preencham, que nos abasteçam. Isso é muito gostoso, mas não nos edifica, não nos ajuda a testemunhar o Evangelho, não ajuda então a anunciar a boa nova. E tanto que Jesus então, ele não para. Diante dele são colocadas várias pessoas enfermas, ele cura todas, expulsa demônios. E assim então, Jesus não se rende também aos elogios, não deixa o orgulho subir à sua cabeça,
porque ele sabe que essas são as grandes tentações do ser humano, ainda mais nos dias de hoje. E assim, logo de madrugada, após descansar, ele vai então se colocar em oração ao Pai. E aqui então abro um parênteses para nós pegarmos a primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje vai nos narrar a vocação de Samuel. Samuel, que como nós então ouvimos na primeira leitura de ontem, foi consagrado ao Senhor, diante de uma graça que Ana, sua mãe, que era estéril, alcançou. E consagrou então o jovem, a criança Samuel, ao Senhor, que morava no templo. E aí nós temos então Samuel e Eli, o sacerdote da época, que estão dormindo. E por que o autor nos coloca esse relato? Porque é um ambiente propício, oportuno, para que nós possamos ouvir Deus. Não dá para ouvir Deus na agitação, na correria, nos barulhos que nós ouvimos por aí. Eu fico impressionado, indignado, como o mundo de hoje é barulhento. Pessoas no carro com aquelas músicas na maior altura, e sem falar que primeiramente prejudica ela mesma, e também os outros, atrapalha os outros. Mas o mundo de hoje é assim, é barulhento, porque tem medo de encontrar Deus no silêncio e descobrir que Ele não é nada daquilo que a sociedade então nos apresenta. Que Ele não tem nada daquilo como o molde padrão da sociedade. E muitos buscam então no barulho fugir de Deus. Mas a primeira leitura nos narra justamente uma realidade diversa. Nós temos Samuel que está então no silêncio, com Eli, que também estava já de idade avançada, com as vistas cansadas, não enxergando direito, também estava descansando. E ali então, pela primeira vez, Deus chama Samuel, mas ele não conhece ainda o Senhor, e vai até Eli pensando que seria Eli que tivesse chamado. E ele vai dizer, não te chamei, volta a dormir. Isso se repete, segunda, na terceira vez Eli então, ele entende, peraí, é Deus que está chamando ele. E orienta então a criança, o jovem Samuel, como deve se posicionar diante do chamado de Deus. E é justamente isso que acontece. Ele volta e ali então Deus chama ele novamente. Samuel, Samuel. E ele diz, fala que teu servo te escuta. Essa postura, queridos amados irmãos, Deus continua a chamar tantos e tantos irmãos do dia de hoje, irmãos e irmãs, para uma missão, para assumir um novo protagonismo, de poder ser sinal da presença de Deus. Mas muitos que estão aí nos barulhos do mundo, ou nas várias vozes que o mundo transmite, não conseguem também compreender Deus chamando. Assim como Samuel. E assim então, quando nós encontramos a nossa vocação, quando nós respondemos o sim ao chamado de Deus, como Maria o fez, nós nos preenchemos, Deus nos enriquece, acumula de bênçãos e graças, e assim então, nada nos falta, porque nós temos aqui aquele e tudo aquilo que nós necessitamos, que preenche e dá sentido para a nossa existência. E assim então, meus queridos amados irmãos, Samuel se torna grande diante dos homens. Tudo isso porque ele se deixa conduzir pela vontade de Deus. E todos que olham para Samuel percebem que Deus está agindo através dele. Então é através das atitudes que Deus então vai ser reconhecido também na nossa vida. Então é preciso deixar-se conduzir pelos ensinamentos do Senhor, porque somente assim o nosso anúncio, ele então será profético, porque está embasado em atitudes, não apenas palavras, mas também diante do nosso testemunho. E aí então poderemos então cantar com o salmista de hoje, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A vontade de Deus, ela não nos cansa, não nos sufoca, mas ela nos preenche, nos alegra, nos traz paz, alegria. A alegria é essa que ninguém nada pode tirar e nem nos ofertar nessa vida. Somente Deus. Eis que venho fazer com prazer vossa vontade, ó Senhor. E assim então, voltando para o Evangelho de hoje, Jesus também em oração diante do Pai, porque, como dizia, ser sinal da presença de Deus, ser servo de Deus, não é então usurpar o lugar de Deus, se autopromover,
mas é saber que nada somos senão a graça de Deus agindo na nossa vida. E Jesus então se retira, se coloca em oração junto com o Pai, para poder então ouvir a sua vontade. E ali Pedro e os discípulos logo vão à procura de Jesus e encontrando ele, Jesus vai dizer: vamos então anunciar a outros povoados, porque foi para isso que eu vim. Não podemos ficar parados aqui. Seria muito bom, gostoso ouvir elogios, tapinhando nas costas pessoas, parabenizando pela reflexão, pelos ensinamentos, pelas curas. Mas isso não é a vontade de Deus. Isso pode então ser uma grande tentação para que nós então deixemos-nos conduzir pelo orgulho, pela soberba. E não é esse o caminho que nós somos chamados a trilhar, da humildade, reconhecer a nossa limitação, o nosso espaço, o nosso lugar. É assim que Deus então vai ser reconhecido na minha, na sua, na nossa vida. E assim tantos irmãos poderão também, como as pessoas de Israel, ao olhar para Samuel, percebiam nele um homem de Deus. Assim também acontecerá conosco, se nós buscarmos colocar em prática e viver os valores nos deixados, nos transmitidos por Jesus. Essa é a missão dele, anunciar a boa nova, e essa também é a nossa missão, anunciar a boa nova a tantos irmãos que estão aí nas trevas. E que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, o mesmo Espírito que conduziu Jesus, que está presente na vida de cada um de nós, ajude-nos a sermos fiéis a esse ensinamento, a nossa vocação, a nossa missão. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, clique aqui em inscrever-se. Venha também fazer parte da nossa família. Ajude-nos a divulgar esse vídeo, esse canal, para que o Evangelho de Cristo alcance os corações que estão aí perdidos diante dos prazeres que o mundo oferece. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo.